Bom dia, a graça e paz, meu amado irmão, a graça e paz, minha amada irmã. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus Cristo por mais um dia que se inicia para a honra e glória do Senhor Jesus. Amados, hoje é quarta-feira, dia 6 de março de 2024, um dia preparado e abençoado pelo Senhor para estar com você, para fazer cumprir aquele propósito dele na sua vida, para fazer cumprir aquele chamado que ele tem na sua vida. Amado, por mais que você ache difícil, por mais que você ache que não é capaz, aquilo que Deus te prometeu com o propósito, em todo o processo você foi aprovado. Em todo o processo, em tudo que Deus te mostrou, você foi mais do que vencedor. Você conseguiu passar por lutas, você conseguiu passar por batalhas, você conseguiu passar por provações. A vida ela é feita, amados irmãos, de desafios. Jesus ele foi ao deserto e ele foi desafiado para ser aprovado. E assim também aconteceu na minha e na sua vida. Nós somos e nós fomos desafiados e nós conseguimos vencer. Então, o que Deus tem para você hoje é vitória. O que Deus tem para você hoje é libertação e preparação, capacitação na sua vida e no seu ministério. Que Deus continue te abençoando cada vez mais. Recebe essa palavra dentro do teu coração. Recebe essa palavra de vitória em nome de Jesus. Amados, nós vamos ler no livro de 1 João, do capítulo 2, do versículo 25. Mas antes, inscreva-se no canal, deixe o seu like, seu comentário e compartilhe. E ative o sininho para receber as notificações de todos os dias. O livro de 1 João, capítulo 2, versículo 25, diz assim: E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Amados, o estudo de hoje, na palavra de hoje, nós vamos aprender sobre a vida eterna. Muitos pensam que a salvação e vida eterna são as mesmas coisas, embora uma é decorrente da outra. Elas são duas coisas diferentes. A salvação é recebida no exato momento da conversão a Jesus. Já a vida eterna é a dádiva concedida gratuitamente por Deus para quem já recebeu a salvação em Jesus. A Bíblia diz, amado, que Jesus foi quem criou a vida eterna. Foi Jesus, porque Jesus é mais que eterno. Jesus já existia antes da eternidade existir. É o Pai da eternidade. Foi quem criou a eternidade. Nos escolheu para a vida eterna antes da fundação do mundo. Jesus nos escolheu para a vida eterna antes dos tempos eternos. A Bíblia diz, amado, que Jesus é a manifestação suprema da vida eterna. Se manifestou ao mundo como essência total da vida eterna. Ele é o pão da vida, é o pão e a água da vida, é a ressurreição e a vida. Ele é o caminho, a verdade e a vida, e a palavra da vida. Jesus é o verdadeiro Deus e a vida eterna. O pecado, amados, ele é o inimigo para quem receber a vida eterna. Para quem quer receber a vida eterna, o pecado é o verdadeiro inimigo. O pecado veio para trazer a morte eterna para toda a raça humana. Depois do pecado de Adão e Eva, todas as pessoas do mundo herdaram uma morte eterna. O salário do pecado é a morte. O pecado, uma vez consumado, gera a morte. A alma que pecar, essa morrerá. O pecado veio para trazer morte física e espiritual. E Jesus, ele veio para trazer a vida para quem estava morto. Todas as pessoas do mundo estavam mortas espiritualmente por causa do pecado. E Jesus, ele veio ao mundo para dar a vida eterna para quem já estava morto. Ele nos deu a vida
que estando nós mortos em nossos delitos e pecados, Jesus veio ao mundo para nos passar da morte para a vida. A vida eterna, ela é uma nova vida em Jesus Cristo. Receber a vida eterna significa nascer de novo. Receber a vida eterna significa nascer da água e do Espírito. Ela significa renunciar aos costumes da velha vida para a vida de uma nova vida em Jesus. Ela significa ser transformado numa nova criatura em Cristo Jesus. A Bíblia diz que quem recebeu a vida eterna precisa renunciar ao mundo. O mundo é dominado pelo pecado e pelo maligno. Quem se torna amigo do mundo acaba se tornando inimigo de Deus, diz a palavra. Quem ama o mundo acaba ficando sem o amor de Deus. Quem recebeu a vida eterna precisa renunciar ao mundo para viver exclusivamente para a glória de Deus. Quem recebeu a vida eterna precisa renunciar imediatamente ao pecado. Quem foi liberto do pecado não pode mais viver na escravidão do mesmo. Quem ama o que faz de pecado ainda não recebeu a vida eterna em Jesus Cristo. Porque quem já recebeu a vida eterna precisa lutar diariamente contra o pecado, contra a carne, contra os desejos. Quem já recebeu a vida eterna precisa já estar morto para o pecado e vivo para a glória de Deus. E quem recebe a vida eterna, amado, recebe a filiação divina. Quem se converte a Jesus recebe a vida eterna, e quem recebe ela, recebe o direito de se tornar filho de Deus. Quem se converte a Jesus é selado automaticamente pelo Espírito Santo da promessa. E somente quem é guiado pelo Espírito Santo de Deus, esses são os verdadeiros filhos de Deus. Porque Deus pretende dar vida eterna para todos os pecadores. Deus não tem prazer na morte, do homem pecador. A vontade de Deus é que todos se convertam e recebam a vida eterna. A vontade de Deus é que todos sejam salvos e cheguem em pleno conhecimento da verdade. A vontade de Deus é que ninguém se perca, mas que tudo cheguem ao arrependimento. É exclusivamente para quem crê. Crer em Jesus não é apenas acreditar que Ele existe. Crer em Jesus significa tomar a decisão entre receber a vida eterna ou ser condenado pela morte eterna. Quem se converte recebe a vida eterna, porém quem rejeita Jesus, infelizmente, será condenado ao pecado e à morte, à condenação à morte eterna. Deus nunca abandona quem vive a vida eterna. Deus nunca abandona, nunca rejeita, nunca esquece e nunca desampara quem recebeu, que fez uma aliança com Ele. Quem recebeu a vida tem uma aliança inquebrável com Deus. Nada nesse mundo é capaz de quebrar a aliança eterna que você teve face a face com Deus. E o crente que recebeu a vida eterna em Jesus Cristo, ele jamais receberá e será esquecido por Deus. A Bíblia, amados, ela nos diz que a vida eterna, ela deve ser recebida enquanto há vida. Porque depois de morto é impossível adorar a Deus. Depois de morto é impossível converter a Jesus. Depois que você morre, é impossível receber a salvação. É impossível receber a vida eterna. Somente quem se converte a Jesus, enquanto tem vida, este a recebe a vida eterna. A vida eterna deve ser recebida em tempo oportuno. Hoje é o dia oportuno para você receber a vida eterna. Hoje é o dia propício para se tornar, para você tomar posse dessa vida eterna. Toda oportunidade tem seu tempo limitado, você sabia disso? Leia lá em Isaías 55:6, porque deixar para amanhã aquilo que pode ser feito hoje é muito arriscado. Hoje é o dia de receber a salvação e tomar posse da sua vida eterna. Amados, embora muitos digam que a vida é curta e que precisa ser curtida, a Bíblia diz que o inferno é eterno e precisa ser evitado. Provérbios 15:24.
Morrer não é problema para ninguém. Todas as pessoas do mundo, todos nós, um dia iremos morrer. Mas o maior problema do ser humano é morrer sem Jesus Cristo. Quem morre sem receber a vida eterna é lançado e será lançado no fogo, no lago do esquecimento, no lago do inferno. Para quem já tem a vida eterna, a morte não é o fim, porém um encontro eterno com Deus. Quem vive a vida eterna, fecha os olhos na terra para abri-los no céu. Quem tem a vida eterna, mano, se torna um guerreiro tombado na terra e coroado nos céus. Quem tem a vida eterna não morre. Pelo contrário, quem tem a vida eterna é provido à glória de Deus. Que tudo aquilo que aprendemos hoje sobre o discípulo é a vida eterna possa ficar guardado em nossos corações e que Deus nos abençoe em nome de Jesus Cristo. A quem que seja dado todo louvor, toda honra, toda glória pelos séculos dos séculos. Amém. Fica com Deus, meu lado, irmão. Fica com Deus, minha irmã. Amanhã nós voltaremos em nome de Jesus Cristo. Amém.